Então vamos conversar sobre por que a esquerda é violenta. A resposta curta é simples, é porque a esquerda é política e a esquerda é coletivista. O resto do vídeo é basicamente só te explicando o que isso significa. E só um adendo antes, eu não gosto dessa frase a esquerda é violenta porque ela dá a impressão de que a direita não é, que tá errado. E ela não fala sobre causas, ela não fala sobre motivos, é só uma constatação de fato, movimentos de esquerda são violentos. Sim, mas motivos. Como é que a gente resolve isso? Por quê? Não tem muita informação. Mas enfim, vamos então à explicação. Primeiro, política. E política, a palavra política, semântica, tem um problema importante aí, que é um jeito bom de você confundir uma pessoa, é você falar de duas coisas diferentes como se elas fossem a mesma. E isso é feito com política, porque muita gente coloca junto, na mesma palavra política, empreendedorismo e política, como se fossem a mesma coisa, e confunde todo mundo. É claro, o Estado, para continuar existindo, precisa confundir você, ele precisa confundir você que o imposto não é roubo, por exemplo, como se não fosse. É lógico que imposto é roubo, bizarro que alguém não entenda isso, mas enfim. Mas o Estado precisa confundir isso para conseguir governar você. E um dos jeitos que ele confunde você para governar é confundindo política. Então, como é que às vezes as pessoas entendem que empreendedorismo é política? Por exemplo, uma coisa que está acontecendo muito agora no Brasil. A prefeitura está falida e tem alguma pracinha lá no bairro que está largada, certo? E daí alguma pessoa vai lá e fala, poxa, eu devia cuidar dessa pracinha, mas eu não tenho dinheiro. Então eu vou juntar os meus vizinhos e a gente vai falar, pô, mas que mancada, né? A praça é tão legal e tá cheio de maconheiro agora, é uma droga, tudo mais. Vamos juntar a galera aí, erguer uma grana, tipo, cortar a grama, tudo mais, resolver um negócio de pintar bonitinho lá e, sei lá, talvez pagar um segurança, alguma coisa assim. Vamos. Então um monte de gente faz isso, ergue dinheiro e faz. E muita gente chamaria isso de política, tá errado, porque não houve coerção, não houve agressão, não houve nada. Foi só um monte de gente que se juntou e falou, vamos fazer isso? Vamos. Alguém é obrigado a participar? Não, ninguém foi obrigado a participar, não houve agressão, não houve coerção, não houve nada. O nome correto disso é empreendedorismo, é empreender em alguma coisa, não há vítima, os recursos de alguma pessoa não foram tomados com agressão, com violência. Mas ainda assim tem gente que chama isso de política. Ou que chama assim, eu tenho a política de empresa, que é, você tem os gerentes lá de um setor discutindo sobre alguma coisa e eles estão fazendo política. Ninguém é obrigado a trabalhar na empresa, eles podem se demitir, eles podem ir embora, ninguém é obrigado a comprar os produtos deles, não há coerção, não há agressão, não há nada. Não é política, é só uma decisão empreendedora. Política necessariamente envolve agressão. Política necessariamente envolve ir a outra pessoa e falar... Isso que é seu é meu, e se você discordar, eu vou meter bala em você até você concordar. O que parece uma descrição um pouco exagerada, até você perceber uma coisa. Qual que foi a última vez que o Estado veio pra você e falou, você pode, por favor, fazer alguma coisa? E daí você falou, não. E o Estado falou, não, tudo bem, deixa, tá de boa, não tem problema. Isso nunca acontece, isso não existe. Outro desafio, me encontre uma lei não estando no Código Penal que não presume implicitamente que você é propriedade estatal. Não tem. IPTU, por exemplo, você comprou uma propriedade, você foi lá, trabalhou, pagou o roubo pro Estado, foi roubado, imposto lá, pagou, pegou esse dinheiro, comprou uma propriedade e você deve aluguel eternamente pro Estado. Você nunca concordou com isso. Não, porque a propriedade é dele, porque você é propriedade estatal. E o Estado vai fazer isso com você, goste você ou não, e se você não gostar, você vai tomar bala até aceitar. Essa é a estrutura estatal. E a política presume a propriedade de outras pessoas. Mesmo até no Código Penal você encontra isso, porque tem várias leis que são Código Penal. Por exemplo, você, sei lá, você pegou uma substância química e colocou ela no seu corpo e o Estado não gosta disso, então você vai pra cadeia. Porque você mau uso de propriedade estatal, entendeu? Porque o gado, quer dizer, população, serve para trabalhar e gerar renda para políticas. Então, se o gado não trabalhar direito, tem que ser punido. Claro, é uma lei que presume que você é propriedade estatal. E mesmo até leis que são sobre, por exemplo, assalto, às vezes presumem que você é propriedade estatal porque elas não permitem que você resolva o conflito. Por exemplo, se você for atropelado... E você falar, olha, de repente eu tô fazendo mancada, eu que errei e o cara me atropelou, mas cagada foi minha, desculpa. Ou você fala, não, o cara me atropelou, mas eu gostaria que isso fosse resolvido dessa maneira. Na maior parte dos casos você não pode, na maior parte dos casos o Estado processa o motorista. Porque ele atropelou você, sendo que você é a vítima. Então você não pode decidir a punição dele ou falar, não, deixa, tá tipo... Não, existe uma certa presunção de que você é propriedade estatal, então...
Não é, é meio estranho isso, mas isso é só uma tangente gigantesca. O ponto é, política envolve agredir a propriedade de outras pessoas. Necessariamente, não existe outra... Toda vez que o Congresso está votando alguma coisa, eles estão votando sobre como a propriedade de outras pessoas vai ser usada, é isso. E aí acontece o seguinte, vertentes políticas vertentes ideológicas, vamos usar o termo vertentes ideológicas, podem ser mais ou menos políticas. Por exemplo, você pode ter liberalismo clássico, certo? A galera socialismo ultra soft. Fala assim, olha, eu acho que o Estado deveria ter justiça, polícia, hidrelétricas, talvez, não sei, usinas nucleares, que eu acho que o livre mercado não vai fazer isso, e verificação de qualidade de alimentos. Eu acho que o Estado tinha que fazer só isso, digamos, né? A galera socialismo ultra soft lá, liberal clássico, fala isso. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que, olha, deve existir agressão, deve existir política nesses ramos e nos outros não. Então eles são menos violentos, mas ainda assim eles estão sendo violentos. Eles estão falando, olha, é o seguinte, se você quiser empreender e vender um alimento com um selo seu ou com um selo de uma empresa privada ou não usar o selo estatal, você vai ser agredido pelo Estado, porque foda-se, entendeu? Não tem uma justificativa lógica por trás disso, mas enfim, essa é a ideia. Agora, quando você tem as vertentes de esquerda acham que tudo é política. Esse vídeo é política, economia é política, educação é política, cultura é política, casamento é política, filhos são política, sua relação com você mesmo é política, tudo é política. Então, se tudo é política, o Estado deve interferir em tudo e, portanto, você não tem direito de propriedade privada nenhum, o Estado pode fazer o que ele quiser com você e dane-se. Ou seja, eles defendem violência sistematizada. Não, todas as pessoas deviam ser dirigidas pelo Estado, ou por governantes, ou por outras pessoas, ou por coletivos, ou enfim. Já estou entrando um pouco na segunda parte, mas enfim. Você não deveria ter controle total sobre você, outra pessoa deveria ter. Ou outros indivíduos, ou coletivo, enfim. Então, em todos os campos, você deveria ser agredido para fazer o que a esquerda acha que você deveria fazer. Por isso eles são violentos. Porque eles não consideram que você é propriedade privada, eles não consideram que você é você, simplesmente. Essa é a origem da violência deles, essa é a origem da agressão inerente da ideia da esquerda, que assim, como assim você vai cuidar da sua vida? Sua vida não é sua pra você cuidar, essa é a crença fundamental. Tudo é política, tudo deve ser decidido em outros níveis, então é legítimo você agredir outras pessoas, porque como assim as pessoas têm o direito de não ser agredidas? Que história é essa? Eles não reconhecem isso, as ideias fundamentais da esquerda não reconhecem isso. É claro, a maior parte das pessoas de esquerda não percebe isso. E realmente isso é só colocado implicitamente. Bem poucos tiranos realmente foram explícitos sobre a ideia de não, o povo é só a ferramenta do trabalho do Estado. É isso. Poucos realmente tiranos mesmo foram explícitos sobre isso. Mas toda a ideologia de esquerda presume isso e muita gente abandona a esquerda quando percebe isso. Então, sabe uma coisa? Eu tô fazendo essa crítica, mas eu não tô criticando que as pessoas de esquerda são violentas. A maior parte delas nem realmente percebe o que elas estão fazendo, honestamente, ou o que elas estão defendendo. Mas a ideia de esquerda é violenta. Sim, inerentemente ela presume. E o segundo motivo por que eles são violentos é que eles são coletivistas. Isso em oposição a individualismo. E realmente não existe um ponto... Isso é uma discussão maior e tudo mais, mas não existe meio termo entre individualismo e coletivismo. A gente é individualista em algumas coisas, coletivista em outras. Não, isso não existe, porque quem vai decidir quando que você pode ser individualista ou coletivista? Bom, se for o indivíduo, então você tem um individualismo total. Se for o coletivo, então você tem um coletivismo total que de vez em quando dá liberdade aos indivíduos, mas pode tirar quando quiser. Então não tem como você ter um meio termo. Coletivismo não existe indivíduo, existe apenas o coletivo manda no indivíduo como ele quiser, o coletivo manda na sua massa de manobra como ele quiser, e dane-se o que ele achar. Simples. Individualismo bom, o que é o coletivo? O que é a sociedade? Bom, a sociedade é um agregado de indivíduos, cada um com os mesmos direitos, e um não pode fazer uma coisa com o outro sem o consentimento do outro, não pode agredir, é simples. Então você tem de um lado a perspectiva comunista e do outro lado você tem a perspectiva anarcocapitalista. Você tem as duas conclusões lógicas das duas. Qualquer outra conclusão no meio disso é basicamente uma inconsistência lógica. O ponto é, a esquerda acredita em coletivismo. Não existe indivíduo, não existe a noção de propriedade privada, não existe realmente um você. Existem homens, ou brancos, ou mulheres, ou negros, ou trabalhadores, ou patrões, ou não existe o indivíduo. Então o que acontece? Olha, por que você tem muita violência ideológica mesmo e física também na esquerda? Por que você tem uma ideologia violenta? Porque olha, é o seguinte... Este homem atacou aquela mulher, então homens atacaram mulheres, portanto, se eu sou uma mulher e eu não quero ser atacada, eu vou odiar os homens.
Porque homens são um coletivo, eles são um troço todo. Não existe aquele indivíduo. Se aquele indivíduo, todo mundo é igual, todos eles fazem a mesma coisa. Então a gente pune eles. Então todos eles têm que se ferrar. Mesmo por coisas que os outros fizeram e esses caras não fizeram. Não, porque é todo mundo junto. Então, o que acontece? Se tem uma coisa que eu não gosto, todo mundo que tá mais ou menos no grupo dessa coisa que eu não gosto, desse indivíduo que eu não gosto, tem que se fuder igual. Ou seja, mas então tem donos de empresas, a gente odeia donos de empresas. Tá bom, você é um dono de empresa. Mas você é uma pessoa boa. Não, você não pode ser uma pessoa boa, porque você é dono de empresa. E donos de empresas são todos uns filhos da puta que tem que ser fuziladinho, entendeu? Não tem jeito, não existe como você ser um dono de empresa uma pessoa boa. E você vê isso, e isso é mais comum você ver comunistas, socialistas falando abertamente isso. Não existe como assim, não, você é branco. Então você é uma pessoa ruim. Você tem uma dívida eterna com negros. Por quê? Porque branco tem que se fuder mesmo, acabou, cara. Não tem essa. Então qualquer violência de negros contra brancos é justificada. Claro, tem várias esquerdas que não defendem isso, mas é uma conclusão lógica do pensamento deles. Mas se existem classes e essa classe agrediu essa se vinga. Acabou. Não tem problema. O que tem de errado aí? Isso é o quê? Isso é desumanização. Isso é falar, que cara não é, cara, ele é parte de uma classe, entendeu? E tem classes que são boas, classes que são ruins, classe que é ruim tem que se ferrar, acabou. Isso é desumanizar o indivíduo, isso é desumanizar o outro, isso é transformar isso em só um joguinho, sei lá, de war genérico de pecinhas, em que um lado tem que perder e acabou, e não tem nenhum problema disso. Ou seja, não tem nenhum problema você ser violento com o outro, não tem nenhum problema você ter uma agressão com o outro se ele for parte de uma classe. Mas ele não fez nada. Mas é que, veja bem, é que ele é paulista. E paulista nem a gente, entendeu? Porque o Nordeste é melhor, o Nordeste é mais oprimido, né? A Olimpíada da Opressão, o Nordeste é mais oprimido do que os paulistas, então o paulista tem que se fuder, entendeu? É simples, a não ser que seja negro, aí tudo bem. Então você vai ter aquela Olimpíada da Opressão, né? A Olimpíada das Classes, jogo de pontuação de quem é melhor, quem é pior, e quem é pior, quem tá embaixo paga a conta e acabou. Qualquer violência contra eles é justificada. São duas ideologias, né? A política como ideia e o coletivismo, quando você mistura os dois, é agressão estatal desmedida. Só que daí o que acontece? Quando você junta as duas, você tem, olha, política, né? Tudo é política, então tudo é propriedade dos coletivos, porque você tem coletivismo. O coletivismo é dono de tudo, o coletivismo faz o que ele quiser. E eu sou parte de um coletivo. Eu sou parte do coletivo das mulheres, por exemplo. E tem aquele homem. Eu não gosto dele. Mas eu não gosto daquele. Tem homens são ruins. Então, mas se eu sou parte desse coletivo e esse coletivo é superior àquele, eu posso agredir ele. Tudo bem, não tem problema. Eu posso tomar ele, eu posso xingar ele, eu posso humilhar ele, eu posso caluniar ele, eu posso mentir, pai, foda-se, não importa, né, gente mesmo. Não vale, eu tenho uma superioridade moral, ele posso fazer o que ele quiser. Porque ao invés da esquerda, especialmente a esquerda anarquista mesmo, ao invés deles encontrarem um loco de poder no Estado, eles encontram nos coletivos que se eu sou membro do coletivo, beleza, não tem problema. Então, os sem terra podem fazer o que eles quiserem com os com terra. Por quê? Porque o coletivo do sem terra é superior, acabou. Então qualquer violência entre eles, qualquer agressão deles com os com terra, tá tudo bem. Então isso acontece o quê? Ao invés de você ter uma violência pelo menos estatizada, você tem uma violência e competição, certo? Você tem no anarco-comunista, você vai ter uma competição para quem agride o outro mais, na prática. Todos eles se sentem empoderados, basta você se identificar com uma minoria oprimida, com uma minoria com justificativa moral para agredir o outro, que você pode fazer isso. Não tem nenhum problema. E aí você junta política e coletivismo e acaba numa ideologia onde qualquer um pode agredir o outro, basta você... você não precisa nem argumentar, basta que você se sinta mais oprimido do que o outro. E aí você acaba com uma ideologia de violência. Por esse vídeo é isso. Recomendações de leitura na descrição. E tchau, tchau.